Olá, tudo bem? Eu sou o Lécio Luiz. Seja bem-vindo ao nosso canal, à nossa sala de aula, né? A gente está trabalhando aí com aulas remotas e aí a gente dividiu esse espaço para você que já está inscrito no nosso canal. Fica com a gente aí, porque no desenvolvimento desse bate-papo aqui, você vai descobrindo coisas e vai ficando mais interessante o assunto. Fica conosco aí, você é nosso convidado, se inscreva no nosso canal e vamos lá, né, para o que já está pronto, já está preparado. Mas hoje a gente vai falar sobre as funções da linguagem. Ela tem 6 funções. Então, a função referencial, a emotiva, poética, fática, conativa e a metalinguística. Vamos ver isso hoje. Função referencial ou denotativa. O que é denotativo, professor? É uma informação sem enrolação, uma informação direta. Eu costumo dizer que a denotação é de verdade, porque aí eu associo a palavra de com de verdade denotativa. Ou seja, é uma informação direta sem rolo. Por que eu faço isso? Para não confundir com a conotativa. Ué, professor, se eu falar agora da conativa, conativa é uma coisa, conotativa é outra coisa. Professor, acho melhor eu anotar. Eu vou anotar aqui então, conativa e conotativa. Conativa para convencer e conotativa é uma linguagem figurada que a gente já vai ver. Então vamos lá. A função referencial ou denotativa, ela tem a função de informar, ou seja, ela é utilizada em notícias, em textos científicos, em textos didáticos, cadernos, livros, né? E aqui embaixo eu coloquei um exemplo aqui. Vamos ver como é que funciona. Amanda foi morar em outro país para fazer doutorado. Precisa alguém interpretar alguma coisa aqui? Não. Eu entendi muito bem aqui, não precisava nem ler de novo, mas vamos ler novamente para a gente reforçar a ideia aqui. Amanda foi morar em outro país para fazer doutorado. Então Amanda foi para outro país para estudar. Simples assim. A função expressiva ou emotiva agora. São duas funções aqui, ó, expressiva e emotiva. Anotem aí, esse tipo de linguagem, ela transmite emoções e sentimentos do emissor, né? A pessoa fala dos seus sentimentos. Essa mensagem, ela é muito subjetiva. O que é subjetiva, professor? Subjetiva é de particular, é algo íntimo teu, né? Aquilo que você, uma experiência sua, ou um pensamento seu. Eu acho que o Brasil é o melhor país do mundo. Aí o outro fala, professor, eu discordo de você, eu acho que o melhor país do mundo é os Estados Unidos. Eu preferia morar nos Estados Unidos que morar no Brasil. Então, a subjetividade é a tua opinião, é isso aí, a tua experiência. E costuma predominar em cartas pessoais, depoimentos, né? São experiências que você viveu ali, você viveu um romance, você viveu um acidente, você teve uma experiência sobrenatural, e aí você conta aquela experiência. Então isso é um depoimento, é algo íntimo seu. E aí eu trouxe aqui um exemplo aqui, tá? Da função expressiva e emotiva. Nós, moradores da favela, vivemos todos os dias divididos entre o medo e a desconfiança. Aqui, a pessoa aqui, que eu não sei se é um homem ou uma mulher, ela está falando de 2 sentimentos aqui, medo e desconfiança. O emissor aqui está falando dos seus sentimentos. E aí ele ainda coloca como se fosse um sentimento coletivo, mas ele está falando do pensamento dele, da experiência dele. Que ele vive medo e desconfiança, né? Isso aí é algo muito íntimo. Eu trouxe mais alguns aqui, exemplos, né? Estou muito orgulhosa, meu filho foi aprovado em uma universidade federal. A mulher que está falando do orgulho que ela sente pelo filho dela, né? Então, é uma mensagem expressiva, emotiva. Vamos para outro exemplo aqui. Função poética. A função poética é característica das obras literárias
que possui como marca a utilização de sentido conotativo das palavras, uso frequente de metáforas, provérbios, anedotas, trocadilhos, músicas. Agora entra aqui a linguagem conotativa. O que é conotativa, professor? O senhor falou agora há pouco que eu não consegui anotar. Então vamos lá, é uma linguagem simbólica. E eu deixei aqui um exemplo aqui embaixo, quer ver? E vamos aqui na história da vovó. Apesar de não ter frequentado a escola, dizia que a avó era um poço de sabedoria. Aqui fala poço. Mas como assim, professor? A avó é um poço de sabedoria. O ser humano não pode ser um poço. O poço que eu conheço é lá aquele buraco fundo onde joga o balde lá para pegar água. Aqui está dizendo que ela é um poço. Então essa linguagem aqui é uma linguagem conotativa, é uma metáfora, é uma linguagem simbólica. Ela escreve a palavra aqui que tem um novo sentido. Ou seja, poço, aqui está dizendo da profundidade da sabedoria da vovó, mesmo que ela não tenha estudado. Quer ver? Vamos ver aqui o restante do texto aqui. Falava de tudo sobre tudo e tinha sempre um provérbio debaixo da manga. Mais uma linguagem conotativa, ou seja, mais uma metáfora. A gente fala isso visando o jogo de baralho. Lá a pessoa está jogando, o trapaceiro, né? Coloca a carta debaixo da manga, na hora de ganhar o jogo ele puxa aquela carta, pum, ganhei o jogo. Então ele tem sempre uma surpresa, né? E a vovó aqui, ela sempre tem um provérbio, tem uma palavra bonita, tem sempre uma história para contar, mesmo ela não tenha estudado. Então, essa linguagem poética é a linguagem figurada, que precisa ser interpretada, é uma metáfora. E agora a função fática. O que é a função fática, professor? Anota aí, função fática. Esse é um outro tipo de linguagem que a gente utiliza, né, no dia a dia. Ou seja, você entra no elevador, você dá bom dia, boa tarde, né? Aquela conversa de educação. Aí o outro fala assim, poxa, será que vai chover hoje? Você fala, rapaz, realmente está um ventinho, né? Tá aquelas nuvens lá fora, eu acho que vai cair um temporal. Aí o outro fala, rapaz, eu precisava sair hoje, eu ia jogar um futebol, mas com chuva não vai dar. Então, essa conversa, para manter o contato, ela é chamada de fática. Por exemplo, ligaram para sua casa, você fala, alô, quem está falando? Aí outra pessoa fala, aqui é o Washington, eu queria falar com o Roberto, ele está? Aí você fala, não, o Roberto não mora aqui. Aí o outro que está do outro lado do telefone fala, mas poxa, peguei esse número, eu acho que eu liguei errado então. Você me desculpa? Nada, por nada. Tá, tchau, tá, obrigado, tá, até logo. Então essa linguagem é a linguagem fática. Por exemplo, o professor está dando aula ali, professor, não entendi. Aí o professor vai lá, explica, você fala obrigado. Então essa aí é a função fática, só para manter o contato, né? Eu trouxe um exemplo aqui, vamos lá, vamos ler esse exemplo aí. Consultório do doutor João, bom dia, a pessoa atendeu lá, a secretária. Aí a outra pessoa do lado lá, bom dia, precisava marcar uma consulta para o próximo mês, se possível. Aí a secretária, o doutor tem vaga apenas para a segunda semana, entre dias 8 e 11. Qual é a sua preferência? Aí a pessoa fala dia 8. Então é só uma conversa superficial, beleza? Então vamos lá, vamos para as etapas finais agora, que é a função conativa, ou seja, aquela função para te convencer, a função da persuasão, que eu trouxe alguns exemplos aqui, ó. Vote em mim, né? Entre, você não vai se arrepender, ou seja, é só até amanhã, não perca. Né? Então, essa linguagem aqui, ela também é chamada de linguagem no imperativo, ela está te dando uma ordem e você não percebe. Às vezes o comercial passa lá e está escrito lá, beba Coca-Cola. Aí você, daqui a pouco está com a vontade de beber Coca-Cola. Só de falar isso, eu já senti vontade de tomar Coca-Cola. Quer dizer, é uma ordem que o cara está te dando, né? E a metalinguagem, ou seja, a função metalinguística. O que é metalinguística? É o código falando do próprio código. Ou seja, eu desenhando o meu próprio retrato, né? É aquele filme que fala do cinema. O dicionário, né? São palavras que falam das próprias palavras. Então a metalinguagem é o código falando do próprio código.
ou seja, uma máquina fotográfica tirando foto de uma máquina fotográfica, tá? Então, nessa categoria, os textos metalinguísticos que merecem destaque são as gramáticas e os dicionários, né, que eu acabei de falar agora. Você escreveu um texto sobre a gramática. Isso é a linguagem falando sobre a própria linguagem, tá bom? Metalinguística é isso, é o código falando do próprio código, resumindo, tá? E aqui eu coloquei a imagem de uma mão, né, desenhando a própria mão, a linguagem falando da própria linguagem. Então a gente vai chegando aí ao término desses comentários aí, desse bate-papo, né? E se tiver alguma dúvida, assista novamente, anote, né, aquilo que você acha mais importante. A repetição é que faz a gente pegar a direção da coisa aí, né? Um abraço para você e até o próximo bate-papo aí. Amém. Opa, até, fui. Um abraço, tudo de bom para você. Até o próximo bate-papo. Até logo. Tchau, tchau.